Shalom, Igreja do Avivamento. Eu vim aqui para testificar a grande obra que o Senhor fez em minha vida. Há 409 dias eu renasci, o Senhor me deu uma nova chance na minha vida. E eu vim contar um pouquinho dessa grande obra que o Senhor fez nesse processo que eu passei. Finalzinho de fevereiro de 2025, eu fui internada às pressas porque eu estava com muito cansaço, falta de ar. E quando eu cheguei lá, os médicos falaram, olha, nós estamos desconfiando que você está com um problema no coração. Aí já estava no 5º dia que eu estava internada. O médico chegou em mim e falou assim, olha, amanhã você vai fazer o exame hoje, o ecocardiograma. Se caso dar tudo certo, amanhã você já vai embora. Aí eu peguei, eu falei, amém, né? Eu creio que não vai dar nada. Aí eu fiz o exame e a médica falou, olha, deu alguma coisinha no seu coração. E no dia seguinte o médico entrou dentro da sala, entrou lá no quarto, e ele pegou e falou assim, ó, pode ir pra casa, tá tudo certo, seu problema é no pulmão, não é no coração. Aí eu me alegrei, eu falei, não, que bênção, glória a Deus. E aí eu ainda até falei, doutor, deu tudo certo no meu exame? E ele falou, ó, você fez o exame? Aí eu falei, fiz. Aí ele falou assim, não, mas tá tudo bem, pode ir embora pra casa. Arrumei minhas coisas, falei, então vou embora pra casa. Liguei pra minha mãe, falei, mãe, eu vou embora. Aí fiquei toda feliz. Aí passou meia hora que ele saiu do quarto e ele voltou bem assim assustado, o médico, e ele falou assim, Tatiane, você não pode ir embora. Você tá com um problema gravíssimo no coração. Você só tem 2 meses para operar, então você morre. Você vai ter que fazer uma cirurgia de peito aberto. E ali eu tomei um susto na hora, ele falou, você não pode ir embora, vai ter que fazer um cateterismo já na terça-feira. E começou o processo, né, da grande obra que o Senhor ia fazer na minha vida. E internei, estava internada lá, fiz o exame e ele falou, Tatiane, faz assim, daqui 2 meses você vai retornar para fazer a cirurgia. Você não pode pegar mais peso, porque você está bem cansada, com muito líquido no pulmão, líquido no corpo, comecei a inchar muito. E eu falei, tá bom, doutora? Ele falou, vai para casa. Chegando lá, começou um outro processo na minha vida. O meu pai, ele na mesma semana fez o mesmo exame porque ele estava bem cansado também. E descobriu o mesmo problema no coração, na mesma válvula. E o médico falou, ó, é cirúrgico e tá grave. Isso foi no sábado que ele descobriu. Na segunda ele já internou às pressas, já foi para UTI. E ali Deus começou a fazer uma grande obra na vida dele também, trazendo a salvação. Porque a nossa vida, ela precisa de Jesus, precisa ter a salvação em Cristo. E ali ele foi conhecer a Cristo. Naquele leito, o Senhor tratou a vida do meu pai. E no 4º dia que ele estava internado, o apóstolo falou, Rian, leva a palavra de salvação para o Valdivino. Leva hoje, eu estou sentindo que é hoje, vocês têm que levar essa palavra para ele. E o apóstolo estava viajando e o Rian foi levar. Quando ele chegou lá, aconteceu tantas coisas, tantos empecilhos, mas a honra e glória do Senhor. Ele chegou depois do horário de visita, mas deixaram ele entrar. E ali ele falou, Valdivino, você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? E ele muito feliz, ele falou, não, eu preciso de Jesus. E esse aqui é a minha oportunidade. E ali o Rian levou a palavra, ele confessou com a boca dele que o Senhor é Salvador na vida dele. E passou meia hora depois que o meu esposo saiu, ele já foi entubado. E ali o Senhor começou a trabalhar na vida do meu pai. E para honra e glória do Senhor, o meu pai, ele foi salvo, né? Aí depois de 4 dias que ele aceitou Jesus, ele faleceu. Dia 4 de março. E ali eu senti que o Senhor estava fazendo uma grande obra. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, e eu creio nessa palavra. E dia 4 de março ele faleceu, né? E dia 5 de março foi o enterro dele. E foi o dia do meu aniversário de nascimento, né? E ali o Senhor falou pra mim, filha, fala do meu evangelho naquele velório, né? Aí eu
levei a palavra de salvação naquele dia para honra e glória do Senhor. E teve outras pessoas que foram salvas naquele dia. Naquele velório teve festa. Foi um velório, a coisa mais linda. Todo mundo falou, Tati, como seu pai era querido. Ele estava lindo, feliz e salvo. A salvação chegou na minha família, na vida do meu pai. E eu amava demais ele, né? Mas o Senhor quis assim. E eu falei, Senhor, faz o teu querer, não o meu. E ainda o pessoal falou, mas nossa, você tá muito forte, você tá muito forte. Eu falei, porque o Espírito Santo, ele te conforta. Ele é seu amigo no dia mais difícil. E as minhas filhas, e no dia que ele faleceu, dia 4, teve culto na nossa igreja, né? E eu falei para minha filha, vamos para a igreja hoje, agradecer ao Senhor, porque ele salvou a nossa família, salvou o meu pai, o seu avô, e ela tá tendo festa no céu hoje. E eu falei, muitas pessoas falaram assim, não, mas você já vai para a igreja no dia de hoje? Eu falei, vou para a igreja, porque lá é o meu refúgio. A nossa igreja é o nosso refúgio, ali que tá o nosso alimento, aquilo que nós necessitamos, né? E, para honra e glória do Senhor, teve salvação. Naquele velório teve salvação também, pessoas aceitaram Jesus, voltaram para Cristo. E, continuando, né? Um mês depois do velório do meu pai, eu internei para operar, né? Fiz a cirurgia, dia 16 de abril. Eu nasci de novo, porque fiz uma cirurgia que iria durar até 9 horas. E os médicos, quando eu acordei, falou, nossa, Tatiane, foi um sucesso a cirurgia, você nasceu de novo. Nós te operamos em 3 horas. E eu sei que ali quem trabalhava foi o Espírito Santo através daqueles médicos. Nenhum momento, igreja, nenhum momento eu temi, porque o Senhor me falou, Ele me deu uma palavra. E Ele falou, filha, tem uma promessa para você em Isaías 62. Eu mudarei o seu nome, eu mudarei toda a sua história. E eu criei, eu me agarrei naquela promessa, porque todo mundo achou que eu ia morrer. Sabe, eu quase morri, mas o Senhor falou, não, filha, tem uma nova história para você. Tem uma história linda para você ainda. E o seu testemunho vai alcançar muitas pessoas. E quando eu acordei da cirurgia, eu tive uma visitação de um anjo. Veio uma mulher, que eu sei que foi um anjo, que eu nunca mais vi aquela mulher naquele hospital. E ela, quando eu acordei, ela chegou no pé da minha cama e falou assim, tudo bem, milagre? Você é um milagre de Deus. O seu milagre, o seu testemunho vai alcançar muitas vidas e muitas pessoas serão salvas através desse milagre. E eu criei, e ela falou, pode proclamar ao 4 ventos aquilo que o Senhor fez na sua vida. Porque foi um grande milagre, um grande livramento que o Senhor te deu. E ali, igreja, eu senti o cuidado de Deus. E operei para honra e glória do Senhor. Passado 15 dias que eu tinha operado, eu já estava em casa, tive que internar de novo. Chegando lá, eles me desceram com pressa para UTI, porque eu estava muito inchada. Cheguei a 140 quilos. E eles falaram, você está com muito líquido nos seus pulmões. E ali começou outra batalha também. Aí eles falaram, olha, Tatiane, provavelmente você vai ter que fazer hemodiálise e vai ter que colocar dreno nos pulmões. E ali eu clamando ao Senhor. Eu falei, Senhor, se for possível, em nome de Jesus, eu não quero passar por isso. E o Senhor usou um vaso naquele hospital para falar comigo. O médico acabou de sair do meu quarto e uma pessoa foi usada para falar comigo e falou assim, Tatiane, ninguém vai tocar nem nos seus pulmões e nem nos seus rins, porque o Senhor vai te livrar. E eu criei naquela promessa. E na hora que eu estava ali na UTI também, tive que tomar adrenalina no coração, porque meu coração estava fraquinho, ele estava batendo bem pouquinho. E veio
as vozes para dizer, você é a próxima, você vai morrer. Essa história é o seu fim. E eu criei, eu falei, não é o meu fim. Falei, Deus tem uma obra para mim. Aí o Senhor falou assim, filha, lembre da promessa que eu te dei em Isaías 62. E eu comecei a clamar aquela palavra. Eu falei, Espírito Santo, se for possível, ainda hoje, o Senhor vai me tirar dessa UTI. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor me tirou. E nunca mais eu voltei para aquele lugar. Porque o Senhor, Ele cumpre promessas, cumpre promessas. A palavra te leva de trás. Pode muitas vezes falar assim, você vai morrer. Você não é, esse é o seu fim. Chegou, acabou para você. Mas o Senhor vem com a palavra dele, que te respalda, te carrega, te restaura. E ali eu criei. Subi para o quarto. E ali o Senhor falou, eu vou te usar, filha, através disso, eu vou te usar. E eu estava no quarto, internou uma senhora comigo, o nome dela era Maria. E ela estava fazendo 1 mês hemodiálise. Aí na hora o Espírito Santo falou assim para mim, fala para essa mulher que eu vou curar ela. Aí eu falei, Senhor, eu creio, eu vou testificar na vida dessa mulher que o Senhor vai cumprir essa palavra. E eu falei, Maria, o Senhor manda te dizer que o Senhor vai te curar nesse hospital ainda, por esses dias. Aí ela falou, amém, eu creio. Passaram 3 dias, gente, desse dia que eu falei para ela, eu entreguei essa palavra. Veio o médico, entrou no quarto para visitar ela, e o médico falou assim, Maria, os seus rins voltou a funcionar. Aí na hora eu testifiquei como o Senhor é fiel. Porque mesmo em dores, mesmo nas suas dificuldades, Deus vai usar você, nas suas provas, nas dificuldades para abençoar alguém. Você vai ser canal de bênção na vida de alguém. Não se limite. Não pense, não, eu tô aqui, Deus não vai me usar. Vai. Ele usa essa causa, esse problema para ser solução na vida de alguém. Você é bênção na vida de alguém. O seu testemunho vai ser bênção na vida de alguém. E ali eu criei, e ainda eu falei, Senhor, então foi cumprida a palavra que o Senhor queria nessa internação. Se for possível, nunca mais, Pai, eu quero me internar com falta de ar. E aquela foi a última internação, e ali o Senhor cumpriu o propósito dele naquele hospital. E eu entendi o porquê que eu tive que internar, o porquê que eu tive que passar por aquele processo, para que Deus salvasse alguém, curasse alguém e me curasse também. E eu tô aqui para testificar, igreja, como Deus é fiel. A fidelidade dele alcança a todos nós. E eu quero dizer, eu estou aqui para glorificar o nome do Senhor. E eu quero dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. E se você estiver passando por alguma provação, por alguma privação, se apegue na palavra do Senhor. Ela vai te levar, ela vai te trazer. Ela vai te curar, vai te restaurar. Restaura a sua casa, a sua família, seus filhos, a toda a sua geração. Se o Senhor tem uma palavra para ti, que tu e a tua casa servirá ao Senhor, Ele vai. E Ele vai cumprir. Somente creia que Ele é fiel para cumprir as grandes maravilhas que Ele tem na minha e na sua vida. Amo todos vocês. Fiquem na paz do Senhor.